Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre fonte de energia e recursos renováveis. Opa, deu um treco aqui. Fonte de energia de recursos renováveis e não renováveis. Muito importante, pessoal, discutir sobre esse assunto, porque consiste na geração de energia para o nosso beneficiamento, melhoria nas nossas tecnologias. A gente pode compreender um negócio, pessoal, que numa época bem distante, os homens, a civilização utilizava de energia, para poder movimentar as suas ideias, movimentar alguns dos seus equipamentos, criava tecnologia, desenvolvia a comunidade em que eles viviam, entendeu? O fogo foi uma importante fonte de energia, Na verdade, a madeira era o combustível para a geração do fogo, sendo que o fogo beneficiava, a civilização, podendo ser utilizado para caçadas à noite, O fogo ele tem uma ajuda, no momento de você poder fazer um bom alimento, entendeu? Melhora, a questão tecnológica daquela civilização, podendo avançá-la, entendeu? Então, pessoal, este é um assunto muito importante. A gente vai comentar aqui algumas fontes de energias renováveis e não renováveis que estão presentes na atualidade, pessoal, e algumas energias que já acompanham desde lá dos tempos primitivos, Muito importante esse assunto. Eu queria destacar uma coisa aqui, pessoal, que quando a gente fala em energia renovável e não renovável, a gente não está falando de energia limpa ou energia que polui. Não. É o tempo dela que ela permite, a sua renovação. Tá certo? Como a gente pode já tirar uma ideia aqui, recursos renováveis são aqueles recursos que podem se renovar com um tempo menor. Tá certo, pessoal? E os não renováveis, certamente com um tempo maior. Mas lá na frente a gente vai poder compreender isso. Tá bom, pessoal? Interação do homem e meio ambiente. Como eu havia dito, o homem depende da natureza. O homem depende da natureza. Nós estamos inseridos na natureza. Então a gente depende da natureza. A natureza não depende da gente, é a gente que depende dela. Como alimento e o abrigo, certo, pessoal? Com o aumento da população, cria uma capacidade criativa de desenvolvimento tecnológico. A descoberta de novas energias, pessoal. Porque a energia movimenta um país, certo? A energia ela traz o movimento ao país, ela traz o desenvolvimento da civilização, tá certo, pessoal? Com isso, o ser humano procurando essas novas energias causa um domínio e alteração da natureza. Quando eu explico para alguns alunos meus, a natureza, pessoal, o meio ambiente é um ciclo, tá certo? Ele é um ciclo. Tudo se renova, tá bem? Até os recursos não renováveis, eles não vão terminar, um dia vão acabar. Mas, porventura, podem se renovar, pessoal. Tudo se renova, é um ciclo. É o ciclo da água, o ciclo do carbono, é o ciclo do nitrogênio, é o ciclo do ciclo. Tudo é um ciclo, pessoal. Tá certo? E com o domínio da natureza, pessoal, o homem domina a natureza, acontece a evolução. Eu gosto de colocar essa imagem aqui, pessoal, que é até por meio de reflexão, O domínio do ser humano, ele é... Eu estava comentando isso, pessoal. O ser humano, ele tem a mentalidade de ser uma espécie racional. Só que é um pouco mais... É crítico, A pessoa dizer que ela é racional, sabendo que ela nem preserva a própria casa dela. Entendeu? Vocês podem perceber ali no nosso desenho ali, rapidamente, o primeiro animal que tem ali, a árvore está frondosa, cheia de folhas. E depois, com o desenvolvimento criativo do ser humano, ele não tem essa consciência de preservação. Tá bem, pessoal? Uma coisa bem interessante de falar, porque essas fontes de recursos renováveis e não renováveis transferem energia para nós. Tá certo? Movimenta certas máquinas, melhora as condições de vida. E se o ser humano não tiver a consciência de usar essas energias, pode ser que acabe. Tá certo, pessoal? É uma coisa que pode acontecer. Como está acontecendo?
o petróleo, quando o ser humano começou a, a, a extrair o petróleo chegou a um nível que ele estava no topo, né? A extração ao máximo, a quantidade de barris adoidado. Depois já começou a diminuir, entendeu, pessoal? É uma coisa preocupante, tá certo? E deve-se investir em novas fontes de energia. Então a gente sabe que o ser humano, com o desenvolvimento dele, ele cria certas tecnologias, certo? A capacidade dele criativa cria certas tecnologias, faz a alteração na natureza e acontece a evolução do ser humano. Mas não, né, necessariamente a evolução da natureza, né? Como o ser humano atrasando e interferindo nos ciclos da natureza. Antes da gente entender sobre as fontes de energia, nós precisamos entender nosso lindo, perfeito e maravilhoso planeta Terra. Que coisa linda é essa? Vamos perceber ali no nosso desenho ali que eu coloquei. A atmosfera, pessoal, bem simples de entender, né? A parte gasosa do nosso planeta. Litosfera, parte do solo e das rochas, os minerais. A hidrosfera, parte líquida do nosso planeta, bem interessante de falar, né? A maior parte de água salgada, né? Oceanos, mares. Uma outra parte, uma parte menor de rios e lagos, e uma parte menor ainda que a água potável, né? Bem interessante isso de entender, pessoal. E a biosfera, que compreende pela vida. Bio, que, pessoal, vocês acredito que conheçam, significa vida, tá certo? Em todas essas camadas do nosso planeta há a vida, né? Então a interação entre esses compartimentos permite o equilíbrio. Então, pessoal, o planeta Terra ele tem um equilíbrio, que são os ciclos dele. Os ciclos mantêm o equilíbrio do planeta, tá certo, pessoal? E desses compartimentos que nós vamos tirar a nossa energia, tá bem? Eu vou dar uma explicação rápida aqui sobre um ciclo. Uma coisa assim, bem fácil de entender. Mas supomos uma árvore, tá certo? Uma árvore normal. Uma árvore tá bonitinha lá, linda demais. Um ipê amarelo. Eu adoro ipê amarelo pela cor dele, muito chamativa e tudo mais. Uma folha do nosso querido ipê cai no chão. Uma folhinha desprendeu da árvore, caiu no chão. Vamos entender. A árvore ela retira os nutrientes que estão lá no solo. Levam para as folhas, ficam armazenadas nas folhas e depois a folha cai no solo, adubando o solo. Está percebendo, pessoal? É uma coisa renovável. Está se renovando. Aquela folha ali, que algumas pessoas poderiam achar que não seria utilizada para mais nada, está se renovando. Entendeu? Num período curto. Tá certo, pessoal? Ela vai se decompor e vai voltar ao solo. Então, no nosso planeta Terra, nós encontramos os nossos recursos naturais. Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao homem no processo de desenvolvimento da civilização. Lembra lá do nosso querido homem primitivo lá, que na descoberta com fogo criou-se uma qualidade de vida melhor para ele? Um desenvolvimento da civilização, um desenvolvimento da comunidade dele, permitindo o seu avanço no conhecimento, chegando até a época da Revolução Industrial, pessoal. A Revolução Industrial, um grande marco no processo de desenvolvimento, né, da civilização humana, sobrevivência e conforto da sociedade em geral, tá certo? Então, olha só a importância dos recursos naturais. E os recursos naturais se dividem em renováveis, constante reciclagem. Não há produção e nem desaparecimento. Pessoal, eu vou pegar só um exemplo aqui. Energia eólica. Energia eólica é energia pela força dos ventos. Os ventos eles acabam, ou os ventos um dia vão desaparecer, ou os ventos um dia vão sumir. Não, a mesma coisa aqui sempre está ali. Energia solar. O sol um dia vai desaparecer? Eu não sei, né? Dizem que pode ser que ele ainda exploda ainda mais lá para frente. Mas tem sol, tá certo? E os não renováveis?
lentos processos geológicos, lentos, pessoal. Imaginem nessa palavra lentidão, coisa lenta. Em muito tempo, é milhões e milhões de anos, muito tempo mesmo, pessoal. Então, a gente tem que entender sobre esses recursos renováveis e não renováveis. Por quê? Se um dia acabar os não renováveis, da onde que a gente vai buscar? Os renováveis. Mas a gente tem que ter aquela ideia, pessoal, de que a dependência de algum recurso pode ser o esgotamento dele muito rápido. É o caso do petróleo. A gente depende do petróleo para muita coisa, pessoal. Mas a gente precisa dele, ele é utilizado, entendeu? Um dia ele vai acabar, mas ele agora é utilizado, mas em excesso. Então, o ser humano ele tem que procurar o equilíbrio ali para não poder ficar sem energia, né? O que nós faríamos sem energia, pessoal? Nada. Primeiro que sem energia eu não poderia estar gravando essa aula para vocês, infelizmente, né, pessoal? Então, renováveis, constante reciclagem, pessoal. Não há produção e nem desaparecimento. É tudo reciclado, pessoal. Ele é tudo renovável. O próprio nome já ajuda, né, nesse processo de conhecimento. E os não renováveis, processos lentos, pessoal, processos lentos. E os recursos energéticos, né, renováveis. Solar, eólica, geotérmica, biomassa e hidrelétricas. Não renováveis, combustíveis fósseis e a nossa energia nuclear. Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, pessoal, vocês precisam entender que quando a gente fala entre esses recursos, não estou falando de energia limpa. Qual que é energia limpa? Ah, da coluna de cá, energia limpa. Da coluna de lá, energia poluente. Não. Vocês têm que entender só que esses recursos eles se renovam, tá certo? Os recursos renováveis, solar, eólico, geotérmico, biomassa, e não renováveis, combustíveis fósseis, energia nuclear e só. Tá? Primeiro, pessoal, eu vou explicar cada um desses, tá bom? Para a gente entender a formação, a utilização e, porventura, se vocês puderem utilizar um desses em suas casas, né? Geralmente a usina hidrelétrica ali é o que mantém, né, a energia da nossa casa no nosso país. É interessante a gente poder diferenciar, né? Colocar algumas dessas energias funcionando na nossa casa, tá bom? Entender as energias mais baratas, tá certo? Por que os governantes não usam isso? Eu não sei, pessoal, mas é uma coisa que é favorável ao meio ambiente e às futuras gerações. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai começar a falar da coluna da direita. Recursos não renováveis, né? Combustíveis fósseis e energia nuclear. Tá certo, pessoal? Vou começar agora. Os não renováveis. Carvão mineral. Olha o carvão aí, que lindo ele, né? Formado a partir de matéria vegetal, encoberto pela água por, pessoal, veja bem, um longo período, tá certo, pessoal? Submetidas a altas temperaturas e pressão, forma-se o carvão mineral, encoberto pela água por um longo período e submetido a altas temperaturas e pressão. Sedimentação de resíduos orgânicos em condições específicas, pessoal. Gera energia em usinas termoelétricas. A gente precisa entender, pessoal, que geralmente na formação da energia desses materiais, tanto os renováveis como não renováveis, na parte elétrica, pessoal, geralmente usa ou um gerador, uma turbina, para poder movimentar esse gerador e turbina, fazendo, né, a corrente elétrica. Tá bom, pessoal? É importante que a gente entenda isso. E ocorre a combustão desse material, né, do carvão. Ocorre a combustão dele, pessoal. Tá certo? Gerando vapor, pode movimentar uma turbina ou algum outro tipo de material que forme a energia. Então ele é formado a partir da matéria vegetal e coberto pela água por um longo período, pessoal. Veja que eu coloquei ali em vermelhinho.
longo período, muito tempo para se formar um carvão mineral, muito tempo mesmo, pessoal. Carvão mineral. Numa gravura, tem uma nossa gravura aí. Isso aí, pessoal, é a mina de Candiota, né, em Porto Alegre, tá certo, pessoal? O carvão mineral, ele está presente no sul do nosso Brasil, né? Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa aí é de Porto Alegre, pessoal. E a gente precisa entender, né? Para a formação de energia, no caso do carvão, é necessário a queima dele, né? Óbvio, né? A pessoa vai tirar o carvão, vai ficar olhando para o carvão ali e ele vai, né, gerar energia sozinho. Não. Tem que fazer a queima dele para ele gerar a combustão, certo? Ele gera combustão, gera o calor, vapor, movimenta a turbina, gerou energia elétrica. Com a queima, lança no ar partículas sólidas e gases poluentes, gás carbônico, metano, dióxido de enxofre e chuva ácida. Na composição, pessoal, do carvão existe o enxofre, pessoal, muito poluente, tá certo, pessoal? Você pode perceber que esses gases interferem na nossa respiração, tá bem? Polui o ar, é uma coisa, não é uma energia favorável, mas é a segunda mais utilizada no mundo, pessoal. O carvão mineral é a segunda energia mais utilizada no mundo. E determinadas regiões do nosso mundo, né, alguns lugares são mais baratos. Então, né, o governo ele não vai gastar energia, não vai gastar dinheiro com coisa cara, né? Ele vai utilizar energia mais barata. E percebam, pessoal, na nossa gravura, a gravidade desse processo de extração do carvão mineral, pessoal. Para fazer a extração desse carvão, pessoal, a empresa ela passa por um tipo de licenciamento ambiental, né? A sua operação, a instalação e tudo mais, pessoal. E isso deve ser muito complicado da empresa conseguir esse licenciamento para poder praticar essa atividade. E ela faz, né, geralmente, pessoal, para a gente poder entender só uma coisa básica aqui, se uma empresa ou alguma outra entidade polui, ela tem que compensar. Então, a compensação que essa empresa vai fazer para o meio ambiente, plantio de árvores, projetos de educação ambiental também pode entrar, pessoal. Se tem alguma empresa aí na sua cidade ou região que faz alguns projetos ambientais, pode ter certeza que é uma empresa que polui muito o meio ambiente, então ela tem que compensar. Desculpa, pessoal, fazendo essa compensação. Então a gente pode perceber, pessoal, que o carvão mineral não é energia dos nossos sonhos, né? Uma energia que prejudica, né, a nossa qualidade de vida. Imagina a pessoa que mora próximo a esses lugares, né? Deve ser uma coisa, uma barbaridade. Então sabemos que o carvão mineral não é uma energia limpa, né, pessoal? Mas, como eu já havia dito, fontes renováveis e não renováveis não quer dizer que uma fonte é limpa ou não. Tá certo, pessoal? Vamos passar para frente para o nosso querido e amado, mais ou menos, petróleo. Surgiu através de restos orgânicos de animais e vegetais, depositado no fundo de lagos, pessoal, e mares, sofrendo transformações químicas. De novo, pessoal, em vermelhinho, coloquei bem destacado, pessoal, ao longo de milhares de anos, milhares de anos, pessoal. Isso quer dizer que o petróleo ele demora para se renovar, muito tempo, pessoal. Ele demora para se renovar. Obviamente entra na nossa coluna dos não renováveis. Interessante isso aqui, pessoal, que nos depósitos de petróleo pode ocorrer gás natural. O gás natural que a gente vai estudar um pouco mais para frente, pessoal. E o combustível para automóveis, para aviação e óleo diesel e outras, entre outros equipamentos que a gente pode utilizar, né? Basicamente a maioria dos nossos eletrônicos, entre outros materiais, depende do uso do petróleo, pessoal. O petróleo é uma energia assim que
deve-se dar um destaque maior pela sua utilidade, tá certo? Ele tem uma utilidade superior a dos outros combustíveis não renováveis, mas infelizmente pouquinhas coisas que tem no mundo, tá bom, pessoal? Ele não é uma coisa que se deve utilizar com abundância. Infelizmente é como está sendo, pessoal. E só para a gente entender, pessoal, petróleo no mundo, produtores, os exportadores e as grandes reservas. Eu só coloquei esse gráfico aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, de que nem a pessoa que consome mais não é nem o país, né, que consome mais não é o país que tem demais, né, ou que produz mais. Nos casos lá vamos apenas olhar no primeiro lá, o maior produtor, a Arábia Saudita, né, mas ele é o que mais consome? Não, é os Estados Unidos. A Arábia Saudita, se vocês podem olhar na tabela, e se tiver de fácil visualização, pessoal, ela está em sexto como os maiores consumidores. Ali o Brasil em sétimo, ali abaixo da Arábia Saudita. E as maiores reservas, a Venezuela. Poxa vida, né? O maior consumidor, ele não tem reserva, não tem as maiores reservas. O cara que tem as maiores reservas não é os maiores produtores. Os maiores produtores não tem nem as reservas, nem os mais consumidores. Então é uma coisa assim bem interessante de compreender, pessoal, né? A coisa crítica que está pro lado dos Estados Unidos, né? O maior consumidor de petróleo, ele nem produz e nem tem reserva. Na verdade ele produz, né? Tá entre o ranking de número 3 ali, mas não tem a maior reserva, né? Bem complicada a situação dos Estados Unidos e isso preocupa o governo. Veja o que ele faz: carros elétricos, carro movido a solar, carro energia movida a solar, energia solar, biomassa, tá certo, pessoal? A gente vai entender. Aí eles utilizam essas fontes renováveis para poder suprir a energia do país, pessoal. O Brasil está lá em 14º, né, com a participação mundial, né, quando ele produzindo, pessoal, quando o Brasil está produzindo. E o petróleo, né, óbvio que ele tem um risco, né, pessoal, muito trágico. Eu coloquei essa imagem aqui porque ela traz um impacto, né, a primeira vez que você olha, ela traz um certo impacto, pessoal. Causa um certo desconforto, né, olhando essa imagem. É um alto risco de contaminação. Navios petroleiros, plataformas, como ocorreu no Golfo do México. Não sei se vocês têm acompanhado, pessoal. Eu não sei se vocês acompanharam na época, mas foi um dos maiores desastres ambientais dos Estados Unidos. Olha só, percebam a magnitude da imagem ali, a mancha de petróleo que estende pelo mar. É um tipo de recurso que a gente utiliza, que ele manejado de maneira errada causa um impacto ambiental desastroso, pessoal. Ele acaba com a vida marinha. Lembra lá do nosso planeta Terra, nas nossas camadas? Agora percebam em cada camada onde que os recursos naturais, né, usados de maneira errada, trazem prejudicam, né, o meio ambiente. No caso do carvão mineral, prejudica a atmosfera. No caso do petróleo, na parte da hidrosfera, provavelmente também pode ser na parte da litosfera, né, pode ocorrer algum vazamento, contaminando o lençol freático, né? Degradação do solo e emissão de gases poluentes na sua queima. A gasolina, né, pessoal, formada do petróleo, na sua queima gera os gases poluentes prejudiciais no efeito estufa. Pessoal, o efeito estufa ele já existe, é uma coisa natural. Só que é uma coisa natural, pessoal. O efeito estufa é uma coisa natural. Só que com a queima, pessoal, e a geração de gases poluentes agravam esse efeito estufa, pessoal. Então, o petróleo, essa dependência do petróleo causa alguns riscos de contaminação, degradação do solo e essa emissão de gases poluentes, muito prejudicial, pessoal. Pode destruir a fauna e flora de um lugar, entendeu, pessoal? Você vê um animal ali, né, nosso querido pelicano, né? A gente já pode ter uma noção do que
acontece quando o petróleo é derramado no oceano e em outros lugares. Então a gente vai prosseguir com o gás natural. Gás natural não renovável. Decomposições de materiais orgânicos que são acumulados em rochas durante milhares de anos. Milhares e milhares de anos, pessoal. 70% do gás natural é o gás metano. Esse gás associado e não associado quer dizer que quando eu falei sobre o nosso querido petróleo lá, que é tão utilizado, mas tem a sua reserva, um dia ele vai acabar e o ser humano vai ter que buscar novas fontes, principalmente os Estados Unidos, por ser o primeiro consumidor de petróleo. Esse gás associado é o gás junto com o petróleo, tá certo, pessoal? No processo de formação do petróleo com os restos orgânicos de animais e vegetais, ele libera um gás na sua decomposição, pessoal. As bactérias elas fazem a atividade em cima dessa matéria orgânica e libera gases. Esse gás fica associado junto com o petróleo. E o gás não associado. O gás natural, pessoal, é esse gás que a gente usa de cozinha. Só que o gás de cozinha, o gás natural, ele não tem cor, ele não tem cheiro, tá? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, esse gás de cozinha, quando, por exemplo, vocês vão ligar o fogo, aí a mãe fala, fulano, o gás está cheirando lá. Esse cheiro desse gás é que as companhias que armazenam esse gás e fazem a distribuição colocam um tipo de produto lá para dar esse cheiro, para saber se, obviamente, se está vazando, né? Aí imagina, não sei se está vazando, o negócio não está cheirando, se é risco forte, explode. É um risco, que as empresas elas minimizam utilizando, de um produto que dá um cheiro. Vocês podem perceber que, emite um cheiro, você sabe que o gás está vazando, mas ele não tem cor e nem tem odor, tá certo? Algumas jazidas de gás natural podem conter mercúrio associado. Pessoal, uma desvantagem, da extração do gás natural é que pode conter o mercúrio. Mercúrio sendo um metal pesado, altamente prejudicial para o nosso corpo, tá certo, pessoal? Altamente prejudicial, tá bem? Muito interessante saber sobre esses combustíveis fósseis e a dependência que a gente usa deles, entendeu? A dependência que a gente dispõe dessa energia. Não é uma energia que a gente que a gente utilize sem nenhuma preocupação de economia. Deve-se ter essa consciência de economia, porque em todos os três durante milhares e milhares de anos para se formar. Eles não se renovam agora, mas porventura daqui a milhares e milhares de anos vai se renovar. Mas e essa dependência? Alguém imagina sua vida sem o petróleo? Alguém imagina sua vida sem o gás natural, o carvão? Um pouco complicado para a gente poder entender a situação de importância desses combustíveis. E energia nuclear, pessoal. Só uma coisa aqui, o gás natural, pessoal, é uma energia limpa, tá bom? Ela não gera nenhum poluente, tá bom, na sua queima. Apesar do gás metano, ele pode ser utilizado, como eu vou explicar lá na frente, a formação do biogás, do biogás não, da biomassa, tá bom? Eu quero que vocês estejam apenas segura esse gás natural aí na mente, pessoal, que quando a gente for falar sobre biomassa sendo um recurso renovável, a gente vai poder fazer uma pequena comparação entre o gás natural. Energia nuclear, extração do urânio ou plutônio. No caso do Brasil, a extração é do urânio. O urânio, pessoal, ele está presente em toda a crosta terrestre, tá certo, pessoal? Nas rochas. E faz a extração do urânio e antes de um processo químico lá, eles fazem um enriquecimento do urânio. O Brasil tem a 7ª reserva mundial de urânio. O que acontece, pessoal, lá dentro
onde que processa, né, onde que utiliza dessa energia nuclear. O calor aquece a água presente no reator, o vapor. O vapor movimenta uma turbina, aciona um gerador de corrente elétrica. Bem tranquilo de entender isso aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, para essa geração de energia necessita de um gerador, uma turbina, tá bom, pessoal? Para movimentar, né, esse tipo de energia para formar a corrente elétrica. Fonte altamente concentrada de energia, muita energia, pessoal. Mas os riscos de acidentes, né, e a geração de resíduos radioativos é um ponto que se deve levar em consideração, pessoal. Risco de acidente. Vamos acompanhar um caso que aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás na usina de Chernobyl, com sua falha humana, causou um desastre aqui, uma área lá. Eu não sei o tamanho da área ao certo, pessoal, mas não pode ser habitada, entendeu? Infelizmente, né, esses resíduos radioativos que são liberados na atmosfera ficam, se algum ser humano, né, algum tipo de ser vivo tá ali em contato com aquele ar, isso pode ficar acumulado no corpo, né, da pessoa, gerando alguns riscos de deformação do feto, ou alguns prejudica a saúde, né, pessoal? E os riscos de acidente são muito grandes, né? Bem grandes. Mas só que até a construção desse ponto de energia nuclear é barata, pessoal. Não precisa de grandes espaços. É uma energia, apesar de eu não considerar como energia limpa, alguns autores consideram como energia limpa, mas, né, na sua queima não utiliza, não expele nenhum gás poluente. Isso é correto, pessoal. Mas o que você vai fazer com um resíduo radioativo? Onde você vai descartar, né? É um pouco complicado esse entendimento sobre energia nuclear na hora do momento do descarte. Você vai jogar para o espaço? Não sei se alguém faz isso, mas é um pouco duvidoso essa energia, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre os recursos renováveis. Solar. Recursos renováveis, pessoal, como eu tinha dito no slide anterior, recursos que se renovam, reciclam, tá certo? É a energia proveniente do Sol. Oh, nossa senhora, que maravilha! É a energia proveniente do Sol e é limpa e renovável, né? Não gera nenhum poluente, né? Não gera nenhum resíduo. E acontece dessa forma aqui, pessoal, de duas maneiras. A energia solar, pessoal, ela pode ser usada para aquecimento, né? Como estamos vendo na figura lá de baixo, lá, que isso aí é muito utilizado naquelas casas, minha casa, minha dívida, né? Que o governo federal faz. Eles colocam esse tipo de aquecedor para poder beneficiar na hora do banho, na hora que a pessoa for utilizar água quente, tá certo? Com a nossa linda energia, né, que é renovável, que é a energia solar. E a geração de energia. Pessoal, na imagem de cima é um pouco confusa, está um pouco longe. Essas partes em azul aí, não é a parte azul em maior não, que é o oceano, pessoal. É um azul escuro, tá certo? Isso aí são os painéis solares. Adivinha onde que é isso? Poxa, fizeram o painel solar em cima da água, pessoal. Fizeram em cima da água, flutuante esse negócio aí. E óbvio que tinha que ser no Japão, pessoal. Óbvio que tinha que ser no Japão. Isso aí é no Japão, pessoal. Eles fizeram uma rede, um centro de estação de energia sobre a água, tá certo, pessoal? Com a utilização desses painéis solares. É a maior do mundo, pessoal. E no caso da geração de energia, né, a energia solar é para aquecimento e geração de energia. Na geração de energia tem duas direções, pessoal. Uma primeira direção é energia fotovoltaico. Pessoal, fotovoltaico quer dizer que nesse painel solar existe pequenas células de energia, pequenas células que são estimuladas pela radiação, certo? Gerando a energia. Esse agito, né?
esse agito dessas células forma corrente elétrica. E o heliotérmico, que consiste apenas em receber o calor do Sol. Esse calor vai movimentar vai aquecer a água, vai gerar o vapor e movimentar algum tipo de turbina. É desses dois momentos que é feita a energia pela energia solar. Pessoal, é um alto custo, né? Poxa vida, é muito caro isso, pessoal. Eu estava vendo aqui numa comparação aqui na minha casa aqui, e para instalação, né? Aqui no caso são 6 pessoas. Para instalação de um painel, eu ia gastar mais ou menos 52 mil reais para colocar um painel solar aqui para abastecer, né? E também a gente, só para ter um entendimento aqui, pessoal. Ah, mas quando tá de noite? Não, quando o tempo tá nublado. Hoje, infelizmente, o tempo aqui amanheceu nublado. Uma boa, né? Que pode chover. Quando o dia tá nublado, pode, né? Ainda fornece energia para nós. Mas está nublado, tem muitas nuvens, é difícil de saber onde que o sol está. Sim, pessoal. Mesmo quando o tempo está nublado, mas obviamente de dia, ainda há produção de energia nesse sistema fotovoltaico, tá certo? Alto custo para implantação, muito caro, pessoal. É uma energia que há um custo, né, na sua instalação alto, tá certo, pessoal? Mas os benefícios lá na frente são muito maiores, pessoal. Mas infelizmente, né, como poucas pessoas no Brasil que tem, e é uma tecnologia que ainda está sendo implantada ainda, pessoal. Então não tem muitas empresas que fornecem esse tipo de energia, e a manutenção também é cara também, pessoal. E não pode ser usada durante a noite. Essas são algumas desvantagens, pessoal. Alto custo e não pode ser usado durante a noite, tá certo? Energia eólica, interessante na imagem lá. Olha só o tamanho do sujeito em cima da turbina eólica, né? É uma coisa impressionante, a magnitude é enorme. A magnitude é perfeita, esse negócio, é muito lindo. Provém da força dos ventos. Como a gente entende, pessoal, vento é uma coisa, é um tipo de elemento renovável, tá certo? Mas é interessante entender isso aqui, pessoal, que tanto na energia eólica, na energia solar, são em determinadas regiões do mundo, né? Não é todo lugar que faz ventos, né? Não é todo lugar que venta tão forte assim. Geralmente é na parte do litoral. No nosso querido e amado Brasil, é na parte nordeste onde são encontrados os maiores parques eólicos, tá certo? Então, pessoal, é um pouco específico esse tipo de energia, tá certo? No Brasil, por ter um clima tropical, a energia solar é uma ótima fonte para apresentar um constante fornecimento de energia, tá certo, pessoal? Mas não é nosso país que utiliza muito, é a Alemanha, tá certo, pessoal? E a Alemanha já vive lá na Europa com outro clima diferente do nosso. É uma coisa assim que deveria ser mais investido no nosso Brasil. Energia eólica não é todos os lugares do país que você vai conseguir um vento satisfatório para movimentar uma turbina na geração de energia, tá certo? Provém da força do vento, utilizadas desde a antiguidade. Poxa, utilizadas desde a antiguidade, sabe onde? Nos barcos a velas, tá certo? Nos moinhos, aqueles moinhos que geralmente eles moíam trigo, outros cereais, tá certo, pessoal? Utilizava-se dos ventos para esse tipo de atividade, tá certo? Existe no mundo 30 mil turbinas. Energia limpa, renovável. Pode ser em terra firme, pessoal, ou no mar, tá certo? Essa energia ela permite um maior aproveitamento dela. Porque no caso vamos comparar ela com petróleo. No petróleo não é todo lugar que tem petróleo, então você tem que buscar ele. Onde que tiver você vai. Na energia eólica, onde tiver vento, você põe uma turbina dessa
e gera energia, pessoal. Só que um problema, uma desvantagem dela é que ela interfere na rota de aves, tá certo, pessoal? O impacto visual e sonoro também é uma questão a ser abordado, pessoal, porque para fazer, né, o licenciamento desse empreendimento é necessário também ver a região onde que ela se encontra, tá certo? Os impactos que ela vai causar naquela região ali, se ela pode beneficiar, se ela vai ser vantajosa para aquele local ali. E o uso do solo. Na imagem de baixo, pessoal, a gente pode entender esse uso do solo. Você fez uma turbina eólica, você já não pode usar aquele solo para mais nada, entendeu? Se tiver ouro embaixo ali, não tem como você fazer a extração desse ouro, por causa geralmente da fixação da turbina. Então, vocês entendendo ali que o vento move essas pás, onde que os carinha mais doidos ali do mundo estão ali naquele lugar ali, que eu não subiram ali nem pelo maior dinheiro do mundo, estão ali, existe turbina gerando energia para as linhas de transporte de energia, tá certo, pessoal? É uma energia um pouco cara, não muito cara igual a energia solar, é utilizada em algumas partes do mundo, mas provém da força dos ventos. Então você vai instalar onde o vento é favorável para a movimentação dessa turbina. Então você vê alguns impasses, né, alguns obstáculos na implantação de algumas energias. Energia solar, energia eólica, tá certo, pessoal? Energia geotérmica, não muito utilizada, pessoal. Energia calorífera, existente dentro da Terra. Gera o vapor movimenta uma turbina, gerando energia. Não emite gases para a atmosfera, depende de fatores climáticos, pessoal. Como eu já havia dito da usina eólica, não é todo lugar que tem essa energia calorífera, entendeu? E são em algumas determinadas regiões, geralmente locais onde tem vulcões e geysers, pessoal. Aqui na minha região de Minas Gerais aqui, eu não conheço nenhum lugar que tenha vulcão e nenhum geyser para poder retirar essa energia. E um alto custo na exploração e na manutenção. Só que a área de exploração, na área onde que vai ficar a indústria, é um pouco menor. Não precisa ser uma coisa grandiosa, mas um alto custo na exploração, tá certo? O equipamento para você retirar dessa energia, né, dentro da terra é muito custoso, entendeu? E na manutenção também desses equipamentos, tá certo, pessoal? Então não seria uma energia muito utilizada. Energia de biomassa, pessoal. Vocês lembram lá do gás natural? O gás natural, na sua formação, pessoal, ele tem gás metano, 70% de gás metano. Aqui também você produz o gás metano. Produz o gás metano. Mas por que a biomassa e o gás natural tem que fazer essa diferenciação? Por quê? A biomassa, pessoal, como a gente está aqui na nossa aula aqui, ela está nas fontes de recursos renováveis, tá certo? Então ela se renova. Decomposição de materiais gera o gás metano, tá certo? Usado para a geração de energia. Você pode tirar essa biomassa de florestas, né, utilizando de madeiras, biomassa agrícola, tudo que é produzido da agricultura, e resíduos urbanos e industriais. No caso da cana-de-açúcar, também é utilizado como a biomassa, pessoal, porque a queima do bagaço da cana gera vapor, tá certo? Esse vapor movimenta uma turbina. E nessa figura do lado aí, pessoal, mostra a geração de energia do biogás, que é a biomassa, pessoal. Excrementos de animais e restos de alimentos são misturados na água de um alimentador do biodigestor. Dentro dessa caldeira aqui acontece um processo de combustão, gerando o gás metano, pessoal. Em alguns lixões e outros compartimentos, essa geração do gás metano pode ser aproveitada, tá certo? Para a formação do calor.
gera a formação do vapor, gera energia elétrica calorífera e produz combustível. Energia de gasto reduzido. Pessoal, esse gasto aqui da energia de biomassa é um gasto reduzido. É bem barato isso aqui, entendeu? Algumas empresas que fazem o processo que produzem o bagaço da cana já estão utilizando essa energia de biomassa para a movimentação de suas turbinas, tá bom? Para a geração de combustíveis. E é uma energia de gasto reduzido. Em comparação, pessoal, rapidamente, em comparação com todas as outras energias renováveis, essa energia é a mais barata. E a diferença dela entre o gás natural, O gás natural é de longos e longos períodos. Essa não, pessoal. Essa já é um tempo reduzido, tá certo? Essa produção do metano já é um tempo reduzido, tá certo? Energia de biomassa reduz o consumo de combustíveis fósseis, né? Uma das vantagens delas, reduz o consumo desses combustíveis. Energia elétrica próxima ao local de produção, quer dizer que com a energia da biomassa, você pode beneficiar a comunidade ao redor, tá certo? Você pode fazer o abastecimento dessa energia, né? O abastecimento dessa localidade utilizando dessa energia. É um ponto positivo, né? Para o desenvolvimento do país, sendo que a dependência energética de um país é o marco inicial para ele poder se desenvolver, tá certo, pessoal? Extinção de certas espécies, contaminação do solo, mananciais de água. Infelizmente, pessoal, como eu falei, nenhuma energia renovável ou não renovável, ela é limpa ou não limpa, mas nessa aí ocorre a extinção de certas espécies, né? Com a supressão da vegetação, você retirando a madeira de tal local, você altera o ecossistema. Pode haver contaminação do solo por alguns resíduos, pessoal, que esses resíduos ali que são retirados depois da formação do gás. Formou o gás, ainda fica um tipo de resíduo. Se houver algum vazamento, pode contaminar o solo, tá certo, pessoal? Contaminar o solo, manancial de água, nascente. Então é um ponto que deve ser extremamente observado, tá certo, pessoal? Mas não deixa de ser uma energia barata, né? Uma energia que pode ser utilizada com mais intensidade para frente. E por fim, as energias provenientes de hidrelétricas. Eita nós! Essas aqui são cabulosas, pessoal, cabulosas. A água na Terra, né? 1,4 bilhões de quilômetros quadrados, é muita água, é água para dedéu. A China, pessoal, a China passou na nossa frente. Não é mais Itaipu que produz, que é a maior usina hidrelétrica do mundo. É a China, pessoal. É a usina de Três Gargantas, tá certo, pessoal? Aqui em cima, na imagem superior à direita, pessoal, é a usina hidrelétrica na China, que produz 22 mil megawatts. Nossa Senhora. E o Brasil, em segundo lugar, na usina de Itaipu, com seus 14 mil megawatts. Usina hidrelétrica, né? Essa imagem aí, pessoal, é só o funcionamento de uma usina, para vocês poderem entender. Como vocês podem observar, tem uma turbina, né? Um gerador para movimentar a energia elétrica, tá certo, pessoal? Para movimentar o gerador fornecendo a energia elétrica. A instalação de uma usina hidrelétrica, pessoal, deve-se observar vários fatores. A única energia não renovável que não depende de nenhum fator climático é a energia de biomassa. As demais dependem de algum movimento, né, de alguma participação da natureza. No caso de uma usina hidrelétrica, é todo lugar que você vai construir uma usina hidrelétrica. O local de instalação deve ser um local que tenha um relevo melhor para utilizar da gravidade para movimentar essa turbina, tá certo, pessoal? Quando você faz a instalação de uma usina, você pode, né, é um alto custo na sua instalação, só na sua instalação. Depois esses custos diminuem, pessoal. Primeiro a gente
põe as vantagens de uma usina hidrelétrica. Renovável, não gerando emissões de gases, tá certo, pessoal? A água como um bem, né, um bem renovável, participa do ciclo, né? Tem o ciclo da água, então ela se renova, tá certo? O uso do reservatório como local de lazer. Bem interessante isso, né? O pessoal, quando em alguns locais onde tem barragem, o pessoal vai lá para andar de jet ski, fazer o que eles querem lá, né? É um local de lazer, de entretenimento. Mas um alto custo na instalação da usina. Só na instalação, pessoal. E redução da biodiversidade. Eu queria que vocês pudessem, por favor, olhar essa imagem, pessoal. Imaginamos um tempo antes da construção dessa usina, que este leito desse rio, desse local, era apenas um rio, né, de mais ou menos uns 20, 30 metros de largura. Eu não sei mais ou menos como é que era esse local antes dessa construção. Mas quando você faz uma barragem, né, a água já começa a reter e já começa a se espalhar pelo local, tomando, né, uma vasta imensidão. Agora imaginamos se houvesse uma floresta nesse local, né, ou se houvesse abrigos de animais ou até de pessoas. No último ponto lá, estamos falando lá de translocação de pessoas. Você vai inundar essa área para a geração de energia. Essa inundação causa sim um impacto social e ambiental. Veja os dois impactos aí. Social, né? Na verdade, pessoal, o impacto social, o meio ambiente, ele é tudo, tá certo? Quando a gente fala meio ambiente, a gente fala de tudo, tá certo? Mas o impacto social sendo na deslocação dessas pessoas, tá certo? O modo de vida vai ser alterado por causa dessa instalação dessa usina, tá certo? E reduz a biodiversidade local. Óbvio, se vai haver alguma floresta, alguma reserva ou outro tipo de ecossistema, né, que abrigue uma grande quantidade de espécies, né, fauna e flora, pode ser ocorre a supressão dessa fauna, dessa flora. Isso, né, traz redução da biodiversidade. E quando você inunda o lugar, você chega e fala assim: fulano, a gente vai fazer uma usina hidrelétrica, isso aqui vai estar tudo inundado. Aí vamos levar vocês para outros lugares. A construção de energia hidrelétrica, pessoal, é uma coisa que deve ser pensada, tá certo? Geralmente, quando eles vão fazer a instalação dessas usinas, eles utilizam de vários profissionais, tá certo? Não só de um profissional, são vários, é um corpo de profissionais para poder utilizar, né, essa energia proveniente das águas. E como a gente pode ter só uma noção aqui, se em tempos de seca, né, pessoal, é prejudicial, tá certo, pessoal? Em termos de seca é prejudicial, a força da água ela diminui, tá certo? Podendo haver alguns picos de energia. Então a usina hidrelétrica ela tem que ser pensada no modo de ser instalada e utilizando algumas dessas outras energias, pessoal, não somente apenas a usina hidrelétrica, mas outras energias para suprir em alguns momentos de seca, tá certo, pessoal? Que é uma coisa que deve ser levada em consideração. Então, pessoal, todas essas energias, como eu havia dito, vou dizer mais uma vez, não quer dizer que a energia é limpa ou não. É o tempo de renovação dela, tá certo, pessoal? É o tempo de renovação dela, que é muito importante para ser utilizado e discutido, tá bem? E essa dependência de apenas uma energia, tanto renovável ou não renovável, apenas de uma, petróleo e hidrelétricas, é um ponto que deve ser diversificado. Tem que abrir em outros caminhos, tá certo, pessoal? Investir mais em novas energias, tá certo? Energia solar, energia eólica, energias que, por exemplo, né, no Nordeste, como a energia eólica é mais ativa lá, aquela região poderia depender daquele tipo de energia, suprir aquela região, tá certo, pessoal? É uma coisa que deve se discutir, porque a geração de todo
essas fontes de energia, elas geram energia pra gente, pessoal. Gera energia pra gente movimentar a nossa vida, tá certo? Para o desenvolvimento da sociedade. E sem uma delas pode ocorrer variações no nosso modo de vida. Então a conscientização e economia de utilizar a sua energia em casa ou em outros lugares é muito importante, pessoal. Eu quero agradecer pela participação de vocês, mesmo participando, que eu não estou ouvindo vocês, mas eu gostaria de agradecer pela visualização dessa aula, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar para o meu e-mail igor.sattler@gmail.com. Vocês podem mandar para o meu e-mail, tá certo, pessoal? Que é interessante discutir essa questão ambiental. Porque, como eu não sei se eu havia dito, mas eu vou dizer agora. Na Constituição Federal, no artigo 225, pessoal, é dever do Estado, né, e da sociedade preservar, né, garantir um meio ambiente favorável para as futuras gerações, entendeu? E essa consciência que a gente deve pegar a partir de agora, preservar para as gerações futuras, como sendo de recursos não renováveis e renováveis. Se os não renováveis terminarem agora, a gente vai depender dos renováveis. Um pouco mais caro, vai ficar mais caro a energia. Então a gente tem que ter essa preocupação, que a interferência no meio ambiente interfere diretamente na nossa vida, pessoal. Eu queria agradecer a vocês e por hoje é só, pessoal. Eu adoro essa imagem. Por hoje é só, pessoal. Boa noite, boa madrugada, bom dia e até mais. Qualquer dúvida é só mandar pra gente que a gente faz o possível para responder. Um abraço para vocês e agradeço muito a participação nessa aula. Obrigado.